Olá, hoje conversaremos sobre o conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Bom, eu li esse conto nessa edição belíssima da Dark Side Books, que se chama Medo Imortal, e é uma coletânea de contos de vários autores brasileiros. Inclusive é por isso que ela tem essa capa em verde e também amarelo meio dourado. Olha só que lindo o corte dela. E todos são escritores nacionais com um pezinho aí no sobrenatural, nesse lado mais insólito da literatura. E para quem não sabe, sim, nosso querido Machado de Assis também caminha por esse lado inóspito. Nós sabemos que Machado de Assis é conhecido aí como um grande clássico da literatura brasileira e às vezes muitas pessoas relacionam isso erroneamente à terminologia de chato. Eu sei que muitos adolescentes, sobretudo, pensam que clássico é chato, mas, gente, juro que não é assim. E acho muito importante também a gente realçar esse outro lado do Machado de Assis, que é um lado que acaba sendo ofuscado pelo Dom Casmurro, ou até mesmo por Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive eu gosto mais do que Dom Casmurro. Pra mim é um ótimo livro, e é um livro que já tem ali um sobrenaturalzinho, né? Porque afinal o narrador já morreu, então ele vai contar a história de sua vida, mas ele já está morto. Isso não é spoiler, tá? Logo no início tudo revelado. E eu acho isso brilhante, esse lado do Machado é incrível, na minha opinião. E é um lado que eu gosto muito, vocês que me acompanham por mais tempo sabem que eu curto muito esse tipo de literatura. Então eu estou gostando muito de ler esse livro, já há um book tour, né, um passeio pelo livro aqui no canal, que eu gravei mostrando para vocês como esse livro é, mas ele tem várias ilustrações, vários autores incríveis. E hoje, propriamente, falarei do primeiro conto desse livro, que é, portanto, A Igreja do Diabo. Antes de iniciar, só relembrando, curta um vídeo se vocês gostam desse tema para eu saber e trazer mais aqui no canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos e caso desejem comprar esse livro, por favor, utilizem os links que eu deixo na descrição, que é o meu link de afiliada da Amazon, e assim vocês contribuem com o canal sem pagar absolutamente nada a mais por isso. Dito isso, vamos conversar então sobre esse conto que não é tão conhecido assim, mas que para mim é um conto de uma ótima qualidade. Ele foi publicado primeiramente em 1884, mas ele traz temas ainda muito recorrentes, ouso dizer. De certa forma, nos estudos literários, hoje em dia, nós já consideramos um pouco clichê dizer ele é um homem à frente de seu tempo. Mas eu não vejo outra terminologia mais real para o Machado de Assis, porque de fato ele pensava questões que estavam muito distantes da sua época, que hoje em dia ainda são tabus, então imagina para aquele tempo. E um exemplo disso, talvez o maior exemplo que nós temos, é que o próprio Dom Casmurro foi lido no Brasil por muito tempo como sendo a história de uma traição. Então, somente mais ou menos 100 anos depois que uma teórica estudiosa norte-americana chamada Ellen Caldwell é que foi questionar esse livro, dizendo que talvez ele fosse a história de um homem ciumento, um narrador que tentava, por meio de sua oratória, convencer de que havia uma traição, enquanto talvez não houvesse. Isso porque ela escreveu um ensaio que se chamava The Brazilian Othello, ou seja, o Otelo brasileiro. Otelo é uma peça de Shakespeare na qual o homem acreditava que a sua esposa havia o traído, mas ela não traiu, e isso é comprovado na peça. Em Dom Casmurro não há essa comprovação da traição ou da não traição, há apenas a dúvida. Só que aqui no Brasil, por muito tempo, foi lido como se fosse certeza que ela tivesse traído ele. Então vejam bem por que nós dizemos que Machado é um homem à frente do seu tempo. Porque ele escreve algo que só foi questionado quase 100 anos depois. E tudo isso para dizer que nesse conto ele traz vários temas tabus, que são ainda tabus hoje, como também eram naquele tempo. O narrador começa esse conto dizendo que havia em um manuscrito essa história. Conta um velho manuscrito e aí ele começa a narrativa. E nós vemos aí uma grande prática literária que é, de certa forma, uma prática de isenção de responsabilidade narrativa, na qual o narrador diz que alguém lhe contou ou que ele encontrou essa história em algum lugar, como é, nesse caso, encontrada em um velho manuscrito. Então aqui nós acompanhamos uma anedota que conta a história de quando o diabo decidiu fundar a sua própria igreja.
O diabo diz que há várias formas de afirmar, ou seja, várias religiões, várias formas de pensar um determinado Deus, enquanto de negar haveria só uma, ele, o diabo, e por isso ele acredita que ele pode atrair muitos fiéis. As leis do diabo, por exemplo, mencionam ali a avareza como a mãe das economias, a rainha das economias. Menciona também a inveja como algo que é aquilo que te impulsiona, que te faz caminhar, que te faz prosperar. Nós sabemos também que a nossa cultura não tem o costume de vender sangue e sim de doar, mas aqui nesse texto o diabo questiona, pois ele diz que se nós poderíamos vender cabelo, por que a gente não pode vender o sangue? Se nós vendemos coisas que são externas a nós, como carro, terreno, boi. Então esse diabo ele vai questionando várias coisas que eram dadas como certa. Por exemplo, nós sabemos que nós temos que doar sangue para ajudar o próximo. Enquanto se nós vendêssemos, isso seria voltado ao interesse financeiro. Ele sugere também que o respeito só seja praticado quando houver algum interesse por trás. Enfim, ele vai trazendo essas sugestões meio, digamos assim, do mal. Pois afinal, ele é o diabo e essa é a igreja do diabo. E de fato, ele vai atraindo muitos fiéis, mas é claro que o final desse conto será um pouco surpreendente, uma vez que o autor dele é ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Bom, até aqui não temos spoiler, é a premissa do conto. Então, se você não quer receber spoiler, eu sugiro que você pare agora e volte nesse vídeo quando você terminar de ler o conto. E para quem já leu, vamos conversar sobre esse final. No final, como nós sabemos, algumas pessoas começam a praticar o bem escondido. Então, quando essas pessoas estavam na suposta igreja de Deus, elas praticavam de vez em quando o mal escondido, uma traição ali, um golpe aqui. E agora que elas estão na igreja do diabo, que elas deveriam ser de todo mal, elas praticam às escondidas o bem. Então vejam só uma distorção. O que isso nos mostra? Nos mostra que as pessoas são contraditórias, nos mostra a contradição humana. Então Machado de Assis ele vem e toca na ferida. Olha, os humanos são assim, nós somos assim. E é legal que muitas pessoas dizem que Machado de Assis é um autor pré-pós-modernista. Por quê? Pré, porque ele vem antes do modernismo, e pós, porque ele traz ideias que vieram depois do modernismo. E novamente retomamos então aquela ideia de Machado ser à frente do seu tempo. Então nós vemos aí uma reflexão muito pós-moderna. Então é aquilo que Stuart Hall dos estudos culturais diria, que o sujeito pós-moderno é fragmentado, ou seja, que ele vai ter um pouco do bem e também um pouco do mal em si. Bom, pessoal, essas foram algumas ideias que eu pude tirar da minha leitura do conto A Igreja do Diabo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo e vejo vocês no próximo.